Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas para Manaus e mais 22 municípios do estado. Eu sou Neto Cavalcante, editor-chefe de jornalismo da emissora. Comigo na bancada no programa de hoje, a jornalista Jaqueline Fará, que participa pela primeira vez aqui do Entrevista Coletiva. Seja bem-vinda, viu, Jaqueline? Obrigada, boa noite. E o nosso tema do Entrevista Coletiva de hoje é Dezembro Vermelho. É a campanha contra as doenças sexualmente transmissíveis, prevenção com relação à AIDS. E para falar desse assunto, a gente convidou a coordenadora do núcleo, a coordenadora do núcleo que cuida das ISTs e AIDS da Secretaria Estadual de Saúde, Vanessa Omobono. Muito boa noite, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, pela presença aqui na entrevista coletiva, Vanessa. Boa noite, eu que agradeço o convite. Vanessa, já começa assim explicando para a gente um pouco da sua carreira, como foi até chegar a esse cargo de coordenadora e do que cuida essa coordenação, que o nome já fala bem, né, da questão das doenças sexualmente transmissíveis e da AIDS principalmente, que é o principal foco desse Dezembro Vermelho. Sim, a minha formação, eu sou farmacêutica, tenho mestrado na verdade, meu mestrado bem específico mesmo da área em Química de Produtos Naturais, especialização em assistência farmacêutica e saúde pública. Na secretaria eu já trabalho há 18 anos, na Central de Medicamentos passei muito tempo trabalhando com os programas do Ministério da Saúde na Central de Medicamentos e ano passado comecei a trabalhar na sede, na Secretaria Estadual de Saúde, assumi a coordenação de saúde do sistema prisional, trabalhei em 6 meses e depois assumi esse novo desafio que foi a coordenação de IST/AIDS e hepatites virais. Essa coordenação, ela trabalha com a prevenção, apoio, assistência, na verdade com toda a política das infecções sexualmente transmissíveis, que inclui o HIV e que inclui também a hepatite viral. Esse mês do Dezembro Vermelho é o mês emblemático para o combate à AIDS, que é uma infecção causada pelo vírus HIV. Então, no mês de dezembro, nós tentamos trabalhar 1º de dezembro é o Dia Mundial de Combate à AIDS e se trabalha muito a questão da educação e da prevenção, da necessidade da prevenção. Porque parece que, nós continuamos vivendo uma epidemia, mas já não aparece com toda aquela gravidade que era no início da infecção, no início que surgiu a infecção, a doença. Então as pessoas... coronavírus, parece que já não está mais tão perigoso, a impressão. Exatamente, é essa, né? A impressão que dá é essa. E a população, querendo ou não, acaba descuidando, principalmente os jovens. Tanto que esse ano a campanha ela é voltada muito para a população jovem, para a questão da educação mesmo. Tem dados que falam que a cada 15 minutos, pelo menos, uma pessoa no Brasil é infectada por esse vírus. É algo preocupante, tá? Aí sim, tem que se preocupar e tem que principalmente falar no assunto para se prevenir, não é isso, Vanessa? Exatamente. A educação sexual ela é um assunto que tem que ser abordado na família, a orientação dos pais, porque a juventude parece que ela não recebe, ela não acessa o suficiente, não lê o suficiente, então é um papel também da família participar desse processo da prevenção, orientar mesmo. Agora, em relação a esses dados, a senhora falou há pouco que os jovens continuam sendo o principal foco da campanha, inclusive esse ano foi dedicado a eles. Isso porque tem um número que a gente vem trabalhando, pelo menos nos últimos anos, que tem crescido na faixa etária jovem. Que faixa etária a gente está falando? A nossa faixa etária que nós trabalhamos do Sinan esse ano está entre 15 a 34 anos, que não são tão jovens, mas nós incluímos essa faixa de 30 a 34 também. Então, somando essa população, que é uma população jovem, população ativa, temos 66% dos casos identificados, diagnosticados, dentro dessa faixa etária. Então, é um número bem significativo. É o maior público. Então. É o maior público. Que acaba sendo o público trabalhador, é o público que todas as campanhas, na maioria das vezes, são dedicadas a ele, né? Porque é o público que a gente chama o ativo da população. E aí, no recorte dessa grande população, nós temos ainda os estudantes,
que de 15 até 21 anos, que se eu recortar essa população, diminuir um pouquinho mais, eles têm o maior número de casos. Então, está aumentando bastante nessa faixa. E também é interessante reforçar, apesar da campanha ser voltada para os jovens esse ano, temos que reforçar também que uma outra faixa populacional está sendo também bem atingida, que é a faixa idosa. Que os nossos idosos também, o número de casos tem aumentado significativamente. E quando a gente fala nesse assunto, fala em prevenção, o nome fala bem, doenças sexualmente transmissíveis, e aí precisa usar os métodos que impedem isso, né? No caso, principalmente a camisinha. Sim. E o que mais? O que se fala na hora de educar a pessoa para isso? Bom, em relação às infecções sexualmente transmissíveis, e aí enfatizando o HIV, nós trabalhamos muito a questão da prevenção combinada. O que é essa prevenção combinada? É a prevenção, o trabalho da parte biomédica, que é o uso dos preservativos, que são a barreira física para a infecção, para conter a infecção, o uso uma vez o paciente diagnosticado, o uso do tratamento para reduzir e tornar a carga viral indetectável, o uso também dos medicamentos de profilaxia do HIV, o pré e pós-exposição. Esses medicamentos profiláticos, eles são utilizados em duas situações diferentes. O pós-exposição, ele é utilizado quando você se expõe a alguma situação de risco ou teve um acidente ocupacional. O sexo pode ser o sexo não consentido, pode ser o sexo consentido também, mas sem a proteção adequada, e os acidentes ocupacionais. Então, se utiliza um medicamento que ele vai impedir que aquele paciente soro converta, impedir com que o vírus se multiplique no seu organismo. Então, é a profilaxia pós-exposição. A profilaxia pré-exposição, ela também tem a mesma finalidade, evitar com que o organismo, caso se contamine se infecte de alguma forma, ele não soroconverta, vai combater mesmo que aquele vírus se multiplique dentro do organismo. E é direcionado para uma população ainda específica, que são as populações chaves, homens que fazem sexo com homens, população trans e casais soros diferentes. A eficácia dessa medicação já é comprovada? Sim, 99%. E ela é oferecida gratuitamente, ou não? Precisa fazer, se não me engano, em relação ao caso de sexo não permitido, precisa de um boletim de ocorrência ou não? Pode chegar na unidade de saúde e consegue essa medicação? Como a profilaxia pós-exposição, ela tem que ser tomada até 72 horas, é lógico que em casos de violência a pessoa tem que se submeter, procurar um SARVIS, isso, que é o Serviço de Atenção à Pessoa Vítima de Violência, e lá eles vão administrar para o paciente a profilaxia. Caso ela não consiga ou não queira por algum motivo, ou a família não deseje que ela seja exposta, faça perícia, enfim, então ela pode procurar a Fundação de Medicina Tropical até 72 horas para solicitar o uso da profilaxia pós-exposição. Profissionais de saúde por acidente de trabalho, às vezes, acabam tendo que tomar, né? Exatamente. Como é que hoje está a porta de entrada, assim, para quem procura o sistema? Qual é a porta de entrada para eu buscar uma testagem, enfim, buscar ajuda? A porta de entrada é a atenção básica, principalmente. Nas UBSs nas com a prefeitura. isso, nas UBSs da prefeitura. Porque quando se fala nisso, desculpa interromper, sim, a gente pensa logo em ir lá na Fundação de Medicina Tropical, que é onde pode oferecer, sim, uma testagem. Esclarece isso para a gente, sim, Vanessa. Sim, as pessoas pensam, a Fundação de Medicina Tropical é a referência, só que, como nós precisamos alcançar a população, manter concentrado a testagem em apenas um local não é favorável. Então, a testagem ela foi capilarizada na rede da atenção básica. Então, as unidades básicas de saúde, elas realizam a testagem. Elas têm os testes e têm os profissionais treinados. Basta você procurar e informar que deseja realizar a testagem. Quando vai fazer a testagem, a pessoa pode querer fazer para o HIV, mas já é ofertado também para sífilis e para hepatite.
Então, com uma única furada, você pode fazer já os 3 testes, que são as 3 principais infecções que nós realizamos o acompanhamento. Que são, inclusive, as mais comuns, né, doutora? A sífilis e a hepatite são as mais comuns em comparação à AIDS? Sim, são as 3 as mais comuns. Inclusive, a sífilis, nós estamos vivendo ainda um período de epidemia. O número de casos continuou, não teve redução significativa e houve um aumento, inclusive, no ano passado. Desse ano, os dados a gente não consegue avaliar por conta da pandemia, mas no ano passado teve um aumento de casos de sífilis na população. Dessas pessoas que procuram o sistema, tem uma noção de a que tempo elas estão procurando? Elas estão procurando logo no início, já é quando manifesta algum problema? Como é que está isso para a gente ter uma noção da conscientização de quem está em casa também ter isso? Sim. Infelizmente, a testagem, ela só é procurada em situações em que a pessoa, primeiro, já tem um entendimento, já sabe o que é uma IST, já sabe o que é o HIV e tem consciência de que se expôs ao risco de alguma forma. Então, ela vai e procura a testagem. Mas, em geral, as pessoas só procuram quando elas estão com algum tipo de sintoma. Não necessariamente do HIV, às vezes procuram pelos sintomas da sífilis e identificam HIV também. Ou, às vezes, o paciente está com sintomas de tuberculose, não sabe, faz o teste e aí identifica que tem o HIV. Então, normalmente são pessoas que procuram a unidade de saúde já com algum tipo de sintoma, não vinculado ao vírus, mas outra situação em que eles acabam ofertando a testagem para ela e ela aceita e identifica. Então, a questão da prevenção, a questão das campanhas é extremamente importante para que as pessoas, pelo menos, se ela não consegue fazer a testagem de 6 em 6 meses ou que tenham entendimento de que pelo menos uma vez ao ano incluam esses testes no seu check-up geral, que é um acompanhamento de saúde, querendo ou não. Então, é importante que as pessoas sejam conscientizadas de que precisam testar, tanto para o HIV, quanto para a sífilis, quanto para a hepatite. Hepatite, a região norte é uma região endêmica. O Amazonas é uma região endêmica de hepatite, principalmente hepatite B, que é transmitido sexualmente. A gente falando da campanha no mês de dezembro, o que é oferecido à população em relação ao mês, esse mês especial, né? O dezembro vermelho, o que a população, além dos prédios iluminados, que a gente sabe que sempre é uma forma de chamar a atenção, mas as outras, o que é oferecido à população para que a população possa aí fazer uso, né, desse mês especial em combate à doença? Ações, né? Isso. Vanessa, eu vou pedir para você responder essa pergunta então no nosso próximo bloco. A entrevista coletiva vai para um breve intervalo e volta já. De volta aqui com o programa Entrevista Coletiva na tela da Band Amazonas, recebendo Vanessa Omobono, ela que é a coordenadora do Núcleo de IST/AIDS da Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas. E no bloco anterior, a Jaqueline perguntou com relação às ações que estão sendo preparadas para esse mês de dezembro. Não é isso, Jaqueline? Isso, então, Vanessa, eu queria que você explicasse para a população, né? Como é que a população pode usufruir desse mês? O que a gente tem de programação especial aí durante esse mês de dezembro? Onde é que elas podem procurar para fazer o teste rápido ou qualquer outro serviço que o Estado, a Secretaria de Saúde esteja oferecendo? Tá ótimo. Então, vamos começar pela programação online. Por conta da pandemia, muitas atividades não estão sendo realizadas de forma presencial para evitar aglomeração. Então, a Secretaria Estadual de Saúde, ela está, por meio da coordenação de IST/AIDS, desenvolvendo uma programação online com alguns temas que já estão disponíveis, inclusive no canal do YouTube da Secretaria Estadual de Saúde, como teve o tema da abertura, discutindo com a doutora Silvana Lima sobre HIV e AIDS. Então, quem quiser acessar essa programação, é só acessar o canal do YouTube. A programação tem assuntos específicos para a população e assuntos também para os profissionais de saúde. Nós estamos trabalhando as duas frentes. As secretarias municipais de saúde, cada uma realiza também programações específicas, sejam treinamentos, sejam palestras, e cada município tem a sua programação, mas, em geral, elas estão intensificadas até o dia 16
de dezembro. Agora, em relação a palestras educativas, enfim. Quanto ao movimento social, eles também realizam suas próprias programações, também culminando até o dia 20 de dezembro, que vai ser a última programação deles. Eles têm programação também online, que também é divulgado no site da Secretaria, quanto programações presenciais também, né, como realização de testagem pelo fluido oral, onde as organizações não governamentais elas podem realizar esse tipo de teste com populações chaves. Em relação já à parte de testagem, por conta da pandemia não podemos realizar testagem nas ruas, levar o nosso CTA itinerante para ir até a população, mas as unidades básicas de saúde estão preparadas para receber e intensificaram as ações de captação de pessoas para as testagens. Então, quem tiver vontade e quiser incluir esses exames no seu check-up anual, procure a unidade básica de saúde mais próxima da sua residência, vá com a sua máscara, leve o seu álcool gel, mas façam esses exames. É essencial que nós nos cuidemos e quanto mais cedo identificar a infecção pelo HIV, mais fácil você trata, você pode ter uma qualidade de vida muito melhor às vezes do que um paciente hipertenso, do que um paciente diabético. Vanessa, qual é o caminho por exemplo, quando a gente faz um teste aqui, né, os testes estão disponíveis lá nas UBS, mas recentemente, agora na semana passada, o Ministério da Saúde rompeu o contrato ou não renovou o contrato com a empresa que é responsável por essa testagem do SUS, do nosso Sistema Único de Saúde. E como é que ficou essa questão da testagem aqui no Amazonas? Como é que deve ficar isso? Já tem uma previsão de regularizar esse serviço? Esse é um serviço, o serviço que teve o fracasso da licitação no Ministério da Saúde é um serviço específico de genotipagem. Ele não é o serviço essencial para o diagnóstico, é para o acompanhamento daquele paciente. Em geral, quando o paciente já está em tratamento e por algum motivo ele não está respondendo, aí eles realizam a genotipagem para fazer a adequação daquele tratamento. Então, em termos de diagnóstico, não houve alteração nenhuma. O paciente pode acessar, fazer o teste rápido, ele vai ser encaminhado para o serviço de atenção especializado. Lá ele vai iniciar o tratamento para o HIV, iniciar com os antirretrovirais e quando liberar, porque agora a licitação foi fracassada, o Ministério da Saúde ficou sem um contrato, mas ela já está sendo reajustada para até o dia 23 de dezembro, essa licitação vai estar ok e a previsão do retorno da genotipagem é agora em janeiro. Então, nessa janela de tempo, os pacientes que realmente tiverem necessidade de realizar a genotipagem, que são os pacientes que já estão sendo acompanhados. Se forem crianças até 12 anos e gestantes, eles vai poder ser feito encaminhado para se fazer a coleta, com autorização do Ministério da Saúde, e pacientes que por algum motivo estejam tendo problema com o seu tratamento, a Câmara Técnica de especialistas vai avaliar cada caso até o retorno da genotipagem. Retornando, se inclui novamente o fluxo normal desses exames. Perfeito. Esses testes que são feitos na farmácia, porque antes a gente só ouvia falar nos testes rápidos se fosse realmente na Fundação de Medicina Tropical e agora foi estendido para as UBSs. E os testes que a gente vê em anúncios e propagandas normais nas farmácias, eles têm eficácia? As pessoas podem confiar e dali devem... Qual é o procedimento? Ela realiza um teste na farmácia, o que ela faz se der positivo, por exemplo, o que ela tem que fazer? Certo. Nós estamos falando do autoteste. O autoteste está sendo disponibilizado nas farmácias, como também no Sistema Único de Saúde. Os pacientes que fazem a PrEP, profilaxia pré-exposição, eles podem ter acesso ao autoteste e distribui para a população, para pessoas que eles conhecem, que normalmente são populações mais que não conseguem acessar as unidades de saúde com facilidade, por conta do estigma, que aí não é só o estigma em relação ao HIV, mas também por questões da LGBTfobia ou na população trans, em que
por algum motivo o profissional não saiba lidar ainda de forma adequada com o nome social, aí eles sentem essa dificuldade de acesso ao SUS. Então, eles têm essa opção de conseguir, ou com quem já está fazendo o tratamento da PrEP, eles distribuem o autoteste, como também pode comprar na drogaria. Então, também através do sangue, é uma furada que se dá no dedo, você faz o autoteste, deu positivo, aí ele tem que procurar a unidade básica de saúde para fazer o teste rápido, porque ainda assim é seguro o autoteste? Mas não tem a mesma margem de segurança do que um teste rápido realizado pelo profissional de saúde na unidade. Então, lá ele vai confirmar, ele vai ser acolhido, vai ser aconselhado e vai realizar a testagem rápida. Sendo confirmado realmente que ele é portador do vírus HIV, ele vai ser encaminhado para um serviço especializado de a pessoa vivendo com HIV. E lá já vai iniciar o tratamento adequado. Lembrando que o serviço especializado não é só na Fundação de Medicina Tropical. Também tem a Fundação Alfredo da Mata e mais 6 unidades do município de Manaus. Vanessa, a medicina tem avançado bastante com relação principalmente à AIDS, tem medicamento já para profilaxia pré, né, como você falou, a profilaxia pós também. E o Amazonas, não sei se você tem um conhecimento profundo disso, mas uma equipe lá da Fundação de Medicina Tropical trabalha já com uma vacina contra a AIDS, vai coordenar aqui os testes com alguns pacientes, isso envolve outras pessoas também, mas há de se comemorar também, né? É um passo muito importante de ter uma vacina contra esse vírus. Exatamente. A Fundação de Medicina Tropical ela faz parte de um grupo que é multicêntrico, aqui na região norte ela vai coordenar essa pesquisa. Então, ela já está captando a população que esteja interessada a participar do projeto da pesquisa para verificar a eficácia da vacina realmente, porque já está na fase de testes clínicos. Então, é muito bom. Nós ficamos muito felizes em relação à vacina, a possibilidade de uma vacina para o HIV. Mas temos que lembrar também que não é só o HIV, que nós temos outras infecções sexualmente transmissíveis que temos que tratar da mesma forma. Sem dúvida. Agradecer a Jaqueline Fará, nosso tempo voa aqui na entrevista coletiva. Agradecer a Vanessa também por estar aqui com a gente. Muito obrigado e queria que você deixasse então um recado para essas pessoas, para todo mundo, né, que está em casa aí, que precisa se cuidar. Sim. O meu recado é: testem. Procurem a unidade, realizem seu teste, busquem se cuidar realmente. Procurem um profissional de saúde que vocês se sintam acolhidos, para que recebam um aconselhamento adequado. Caso tenham dúvidas, vocês podem procurar o CTA de referência do Estado, está na Policlínica Gilberto Mestrinho. Lá tem uma equipe também capacitada para realizar o aconselhamento. Caso tenham dificuldade de chegar na Fundação de Medicina Tropical ou no Alfredo da Mata, tem um CTA bem central, em que tem o acesso fácil da cidade. Então, procurem, se testem e se cuidem. Tá certo, muito obrigado mais uma vez a você que nos acompanha aqui na Band, no Entrevista Coletiva. No próximo domingo estaremos de volta aqui com mais um tema a tratar, com Jaqueline Fará mais uma vez e um próximo convidado. Fique agora com o Canal Livre. Até o próximo domingo.